Amém, queridos? Graça, paz e alegria, em nome de Jesus. Nossa palavra de Deus hoje está em Mateus, capítulo de número 5. Quem quiser me acompanhar nessa leitura, nós vamos navegar aqui até o versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar sem sabor, como se há de temperar? De nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Senhor. Que nossos corações possam estar ligados ao teu coração, Pai. E planta em nós essa semente, que ela venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Será que nós ainda temos esse tempero, ainda temos esse sabor? Será que somos ainda sal da terra? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós todos os dias, queridos. Jesus vai indagar ali, vai chamar aquele grupo de pessoas, de homens, de mulheres que estão ali no monte, e vai lançar essa pergunta para eles. Interessante que perguntas anteriores, palavras anteriores, Jesus vai falar muita coisa dele mesmo, vai dizer: olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a água viva. Ele vai dar vários adjetivos a ele mesmo, mas depois ele vai apontar para nós e diz: vocês são o sal da terra. E se vocês se tornarem sem sabor, como é que vocês vão temperar essa terra aí? De nada mais vocês servem senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Interessante é que o sal, queridos, ele não perde as suas propriedades. Sal é sal até o final, mas Jesus vai questionar esse ponto. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, como vai temperar a terra? Então, já que o sal não perde as suas propriedades, queridos, e Jesus vai questionar esse ponto, se o sal se tornar sem sabor, como temperarão a terra? A questão é: será que ainda somos sal? Será que nós ainda influenciamos o mundo e ainda envolvemos o mundo? Agora há pouco a nossa amada falou sobre o perfume de Cristo. E vale para o sal. A pergunta ficou: será que nós ainda carregamos o perfume de Cristo em nós, ou o perfume já foi embora faz tempo? Será que nós ainda conseguimos influenciar outras pessoas com o nosso exemplo? Não é com a palavra, não é com boca nem com Bíblia, não, é com exemplo. Será que nós temos exemplos? Somos um farol mesmo? Quando nós iniciamos geralmente o nosso culto, nós falamos que pretendemos aqui ser um farol, um sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Mas será que nós temos sal para isso? Nós precisamos fazer essa pergunta. O sal é um elemento fundamental. No antigo Israel, usava-se muito o sal nas cerimônias de purificação. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele chega numa certa localidade e o povo vai questionar ele sobre umas águas que existiam ali, que eram águas amargas. A terra era estéril, não produzia nada. Então Eliseu aquebranta o coração e pede deles um prato com sal.
E ele lança ali sobre as águas e diz: assim diz o Senhor, essas águas não mais serão águas estéreis, e nem mais serão águas amargas, produzirão, e a terra será farta, fértil, águas limpas, saborosas, boas, potáveis. Então o sal era usado nos rituais cerimoniais. Mas Jesus ele vai instigar essa pergunta para nós e vai nos comissionar para isso. Ele diz: olha, vocês aí são o sal da terra. E se nós somos o sal, nós precisamos influenciar pessoas com o nosso sabor, queridos, com o nosso sabor. Não é com uma roupa elegante, não é com palavras bonitas, não, é com gestos e atitudes. Primeiro, a explosão ela nasce de dentro para fora. É com gestos e atitudes. É quando você permanece muito tempo numa posição, é quando você mantém ali uma postura, é quando você mantém um certo grau de ser uma pessoa íntegra naquela comunidade, onde você caminha com a cabeça erguida e não tem do que se envergonhar. Pode caminhar livremente nas ruas e não vai ter ninguém que vai apontar o dedo para você e dizer: olha, aquele camarada, aquela senhora, aquele homem é uma pessoa que está andando no caminho estranho. Mas antes ele vai dizer: aquilo ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu conheço. Não tem do que se envergonhar. E olha, são poucos os que podem dizer isso, queridos. Não com orgulho, mas pela misericórdia de Deus. O camarada às vezes diz: eu não vou por aqui não, porque estou devendo ali o fulano e ele vai me parar. E ele olha para outra rua e diz: por aqui também não dá para ir, porque tem um problema ali, não vai ser possível. E ele termina ficando ali encaixado no xadrez, em xeque-mate, não tem mais para onde correr, porque perdeu a credibilidade. E é sobre esse assunto que o Senhor Jesus ele vai falar, que nós somos o sal do mundo, nós temos que temperar o mundo, temos que transmitir esse tempero para o mundo e não sermos temperados. A gente precisa influenciar o mundo e não deixar o mundo nos influenciar. Interessante que tem certa época do ano em que as pessoas se retiram, né? Fazem um retiro espiritual por conta de alguns feriados. Outros preferem ficar. Não, eu vou ficar e nesse feriado eu vou lá e vou evangelizar. Vou levar a palavra de Deus. Vou ser sal do mundo. Mas será que estamos preparados para isso? Ou chega lá, vamos ser engolidos pelo evento e de repente, cadê o irmão? Para onde foi o irmão? Nós precisamos ser sal, queridos. O sal ele tem propriedades maravilhosas. O sal ele serve também para conservar alimentos. Antes de existir a geladeira, usava-se muito o sal para conservar alimentos. O sal representa, queridos, na espiritualidade, a conservação da corrupção, a conservação para que o homem não venha se corromper na sua carne, querido. E era com sal que salgava-se as grandes porções de alimentos. Até hoje, em alguns territórios de Israel, as pessoas ainda têm o costume de, ao chegar uma visita, ele oferece um pão e o sal. A cultura lá é essa. O sal é considerado um alimento sagrado. E foi com essas palavras que Jesus ele vai nos influenciar também. Vocês precisam temperar essa terra. Não pode se tornar sem sabor,
porque senão vocês vão ser pisoteados pelos homens, vão sofrer. E muitas vezes sofremos por conta da teimosia, queridos. Não, pastor, é persistência, é teimosia. A diferença entre um teimoso e um persistente é que o teimoso não muda de estratégia. O persistente, ele muda a estratégia. O teimoso, ele fica batendo no mesmo prego. Então, nós precisamos influenciar pessoas. Como? Com palavras? Não, com o nosso gesto. Não adianta falar bonito, não adianta ser um intelectual, não adianta estar bem vestido, isso tudo é bom. Mas, acima de tudo, o caráter, a personalidade, a palavra que deve ser honrada. Sim e não, e acabou-se. O que passa disso não procede de Deus. Precisamos ser cristãos que têm palavra. Olha, minha palavra é essa e está feito. Mas não aquele cristão que diz uma coisa, promete como sem falta e falta com toda certeza. Aí é terrível. Precisa ter palavra. Precisa ser um farol onde a pessoa olha e diz: esse camarada realmente aí é verdadeiramente um servo, uma serva do Senhor. O sal, ele tinha uma importância tão grande no passado, queridos, que ele serviu como dinheiro. Ele era um sistema monetário, um tipo de sistema monetário que existia na época. Por incrível que pareça, comprava-se e pagava-se através de uma moeda chamada sal. Poções de sal serviam como sistema monetário, já serviu como sistema monetário no passado. Daí, então, vem a palavra salário, vem de sal. Para você ver a importância que tem esse alimento. Quando você chega em algumas cidades que alguém te oferece um produto, você diz: o preço está muito salgado. O preço está salgado, ou seja, o preço está excessivo. Porque no passado o sal já serviu como moeda de troca. Vocês são sal, não vem à toa, queridos. Você tem um valor muito importante para o Senhor. Você tem um valor muito importante para Deus. Não deixa que esse valor seja corrompido. Não deixa. Vão vir problemas, vão vir dificuldades, vão vir gigantes, mas você tem que permanecer firme, queridos, da fé. Porque o Senhor disse que nós somos o sal da terra. E nós precisamos estar enquadrados nesse sal da terra. Se o sal não perde as suas propriedades, alguém tem que estar fora, alguém não é sal. Alguém ficou de fora das promessas. Então, pela fé, nós cremos que somos sal. Não podemos deixar que o mundo venha nos influenciar, muito pelo contrário, nós vamos influenciar o mundo. E quando o Senhor nos designou para levarmos esse evangelho, Ele nos capacitou, segundo a vocação de cada um. Nos capacitou, Ele disse: vocês vão e entrem por esses vilarejos. Se vocês pegarem serpentes, elas não os farão mal. Se beberem alguma coisa venenosa também, nada vai acontecer com vocês. Terão autoridade para curar enfermos e vão proclamar o meu evangelho. Sal, queridos, ele espiritualmente, o sal, ele é um símbolo, como eu falei para vocês, ele representa pureza, limpeza, purificação. Se você for numa farmácia e comprar um medicamento, dificilmente você não vai encontrar o cloreto de sódio em alguns medicamentos. Ele tem abundância na farmacologia. Cloreto de sódio tem abundância. Não é possível um homem viver sem o sal. Ele precisa do sal para ele sobreviver. Pastor, mas o sal matou o fulano, comeu muito sal, querido.
não pode comer sal. Tem um cidadão aqui que sempre ele chega no meu ouvido e diz: pastor, fulano está comendo muito sal. Ele fica ligado nele, assim. A gente precisa ter esse equilíbrio, querido. Receber essas promessas do Senhor. Nós somos esse tempero que vai fazer essa diferença no mundo. E nós não podemos, queridos, abrir mão desse encargo que o Senhor nos deu, nos deixou, nos passou, nos comissionou. Sal é saúde. Sal cura as nações. Também, né? Sal, queridos, é um alimento fundamental na nossa vida. A gente poderia falar do sal aqui muitas coisas. Muito a gente poderia falar. O sal, ele também serve para cobrir a nossa nudez. Quando nós usamos uma roupa, um tecido, ele passou por um processo de sal terrível, forte. Quando nós usamos um calçado, ele passou por um processo também de salinização. Então, sal é fundamental na vida do homem, e se a gente for falar mesmo de sal, a gente vai longe, mas a gente precisa se ater a essas palavras do Senhor. Será que nós ainda somos sal? O que eu estou fazendo para mim temperar a vida do meu próximo, do meu irmão? Que tempero eu estou levando para ele? Que tipo de influência eu estou deixando com ele? O que eu já influenciei ele para que ele possa se voltar para Deus? A nossa luta, queridos, é uma constante, ela não termina. A nossa luta não termina. O degrau, a escada não tem só 3 degraus, ela não tem fim. Só vai acabar quando a gente for para a glória. Enquanto nós estivermos por aqui, temos que estar atentos e vigilantes, trabalhando para o Senhor, levando esse evangelho a todo aquele que está necessitado desse evangelho. Temperando ali, influenciando com o nosso estilo de vida. Influenciando eles com o nosso estilo de vida. Tem um desenho animado, na semana passada nós falamos até dos desenhos animados. Eu vou falar de mais um desenho aqui, que é da Alice, no País das Maravilhas, lá quando ela chega num local e ela encontra uma encruzilhada, um Y, 2 caminhos. Então ela faz a pergunta do século: para onde eu vou? E o gato que estava lá olhou para ela e disse: para onde tu queres ir? Essa é a pergunta fundamental. Ela disse: eu não sei para onde eu quero ir. Ele disse: para quem não sabe onde quer ir, todo caminho é válido. Para quem não sabe onde quer ir, todo caminho é um bom caminho. É válido. Porque eu não tenho um propósito de vida. Essa frasezinha aí, escrita há mais de 200 anos, ela pode não ter um caráter de adulto, mas ela provoca um impacto muito grande. Porque você sabe para onde você está indo? Você sabe aonde você quer chegar? Porque tem pessoas que dizem: eu sei para onde eu quero ir, eu quero ir mais ou menos para tal lugar ou nessa direção, mas será, não sei, quem sabe, não sabe para onde vai. Nós precisamos, queridos, ter propósitos definidos na nossa vida, para que nós não venhamos a pegar o caminho errado, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido mesmo. Mas se eu sei para onde eu quero ir, se eu sei qual é o alvo que eu estou mirando, certamente eu não vou vacilar, eu não vou errar. Eu não posso deixar que a vida continue me levando de qualquer maneira. O sol vai nascendo todo dia, eu vou vivendo por viver, louco para chegar o dia do pagamento, e gasta tudo, e a vida não para, é aquilo ali. Recebe, gasta, ele não vive.
Ele não tem propósito, perdeu os propósitos da vida. E quando ele perde propósitos, ele não consegue influenciar ninguém, nem ele mesmo. Ele começa a se matar por dentro. Ele precisa voltar aos princípios do primeiro amor, queridos. Precisa voltar ao primeiro amor. Ouvir a voz do Senhor, buscar intimidade com Deus. Aprender a ouvir de novo a voz do Senhor. Aprender a ser sal. A lembrar que Ele é sal. Que Ele não foi derretido por uma prateleira da vida. Que Ele não se derreteu lá no fundo de um depósito, mas que Ele continua sendo sal e transmitindo sabor, queridos. Porque nós somos sal. E nós não, de maneira nenhuma, precisamos ser pisados pelo mal, pelo inimigo, por quem quer que seja. Desde que você dê ouvidos ao Senhor, desde que você abra os seus ouvidos. Quem sabe muitas pessoas nesse momento aí estão sofrendo, buscando uma pergunta, mas para onde eu vou? Qual é o caminho? Preciso ter essas perguntas bem definidas. O Senhor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E isso tem que estar dentro de nós, tem que estar cravado, escrito lá, em nossos corações, como diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, queridos, um coração quebrantado é muito valioso para o Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Descansa no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Ele fará sobressair sobre você a sua justiça como a luz do meio-dia. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Olha para o teu servo, para a tua serva e abençoa esse servo, essa serva. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu também sou sal, eu desejo temperar essa comunidade. Eu desejo temperar esse local onde aqui a gente vive. Eu cansei, Senhor, de ser um egoísta, de ficar aqui em casa, trancado, clamando, pedindo para mim, eu. Agora eu vou pedir pelo meu próximo. Jó estava sofrendo, queridos. Mas quando ele começou a interceder pelo próximo, não era pelos inimigos de Jó, como diz aí a galera. Quando ele começou a interceder pelo seu próximo, as coisas começaram a se abrir para Jó. As coisas começaram a melhorar para Jó. Quando ele começou a orar pelo próximo, pelo semelhante, as coisas começaram a mudar a vida de Jó. E Jó vai dizer: eu pensava que eu conhecia Deus, mas eu não o conhecia. Eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu conheço, porque eu passei por uma tempestade terrível e o Senhor estava comigo. Então, que você, querido, possa refletir nessas palavras. Seja sal, tempere alguém. Um poço, ele só consegue ser um poço jorrando água quando ele cede essa água, quando ele não se mirra. Quando ele se mirra, ele não mais dá água. Quando ele é isolado, ele não dá água. Mas quando ele jorra em abundância, mais água ele vai jorrar. Quando nós clamamos pelo nosso próximo, em favor do nosso próximo, certamente as coisas também vão começar a mudar para nós. Certamente nós vamos começar a dar um passo
em direção ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, queridos?